Boa noite. Então, gente, daqui a pouquinho vamos estar começando aí mais uma live aqui na nossa sequência Escrevendo Porto Alegre. Então, pontualmente às 21 horas a gente vai estar dando início aí, enquanto o pessoal vai entrando. A nossa live de hoje é com a Beta Cardoso, depois eu vou falar melhor dela também, e ela também vai falar melhor dela mesma. E daqui a pouquinho a gente já tá começando. A Beta já tá aí com a gente. Beta, pede pra entrar aí que eu te coloco no ar. Vamos ver se a Beta vai pedir. Boa noite, Cauã. Boa noite, Isis, grande companheira. Agora fiquei até nervoso que a Isis está me assistindo aqui. Ó, a Letiane, que foi nossa colega também na faculdade. Pra quem não sabe, a Beta foi minha colega de faculdade. A Letícia tá sempre assistindo também, né? Vamos ver, a Beta tá entrando. Então, gente, pra quem não conhece, oi Beta, Oi, dá pra me entrou, ouvir? dá pra te ouvir bem. Que bom. Tô Vamos um começar pouco então? nervosa, mas disseram que faz parte ficar nervosa, então tudo bem. Ah, não, fica tranquila que a gente vai levando aqui, vai dar tudo certo. Pegou uma aguinha? Peguei. Tô na Ah, então tá bom. Nutri hidratada. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius. Esse aqui é o nossa sequência Escrevendo Porto Alegre, né? Escrevendo Poa, que a gente faz todas as segundas às 21 horas. Eu sou hoje pré-candidato a vereador pela Unidade Popular pelo Socialismo na cidade de Porto Alegre. A Unidade Popular é um partido aí recém-criado no nosso país, que teve seu registro no dia 10 de dezembro do ano passado, que vai estar então disputando, né, a sua primeira eleição em breve, depois de um grande esforço, um grande trabalho para conseguir coletar 1.200.000 assinaturas, né, sem apoio da burguesia, sem apoio dos mega empresários. E a gente acredita na construção do poder popular, então também essa sequência de lives que a gente faz também tem um pouco esse objetivo, né? Porque a gente acredita na construção coletiva também de um programa, né? E eu vou chamando sempre toda segunda-feira pessoas que entendem muito mais que eu sobre determinado assunto para poderem, né, também dar a sua contribuição, para poderem ter esse espaço aí também para falar. Então a nossa convidada de hoje é a Beta Cardoso. A gente se conhece aí há 10 anos, né, Beta? 10 aninhos completou esse Eu ano. tava eu fui parar para fazer essa reflexão, fiquei apavorado. Mas Sim. enfim, 10 anos que a gente se conhece aí. A Beta foi minha colega de faculdade, minha colega da nutrição na URGS. Hoje ela faz residência em saúde coletiva e trabalha, né, no ambulatório T. Aí, Beta, eu acho que eu vou te chamar aí para tu se apresentar e Tá bem. daí também pode começar a falar um pouco sobre o que é. Tem um amigo meu que eu mandei ali, que hoje eu ia ter a live com a Beta, que é do Ambulatório T, e ele perguntou o que é o Ambulatório T. Então, tá uma ótima oportunidade aí pra gente responder para ele. Então tá contigo aí, Beta. Sim, obrigada, Vini, pelo convite. Eu tô bem feliz de poder falar sobre esse trabalho que eu tô fazendo, né? Eu sou muito fã desse trabalho, eu sou uma colaboradora nesse trabalho, né? Ele é muito maior do que eu, assim. E eu sou muito orgulhosa, né, de estar participando desse espaço do Ambulatório T e da área de saúde integral LGBTQI+. Eu conheci o Vini, como ele disse, faz 10 anos, né? A gente é a prova de que a primeira impressão não é a que fica, né, Vini? Porque a nossa primeira impressão a gente se odiou, assim, foi meio, esse colega aqui, ok, né? E agora a gente se ama e eu morro de orgulho do Vini, tô muito feliz que ele virou esse homem massa, assim, é tão difícil, né, hoje em dia. Mas
Então, eu me formei em nutrição, aí eu fui fazer residência em saúde coletiva, porque eu me vejo muito mais como sanitarista do que como nutricionista, na verdade, né? Tanto que eu nem me apresento como nutricionista, eu digo que eu sou formada em nutrição, mas eu sou uma sanitarista em formação, que é o que eu vou ser quando a residência terminar. A residência, para quem não sabe, é uma formação em serviço, né? Uma pós-graduação. Eu ganho uma bolsa do Ministério da Educação para trabalhar por dedicação exclusiva por um período de 2 anos, onde eu vou me formando também sanitarista enquanto contribuo para o serviço. Essa é a minha residência em saúde coletiva da URGS. No primeiro ano, a gente atua em unidades de saúde. Então, ano passado, eu trabalhei na unidade Cruzeiro do Sul, que fica lá na Cruzeiro. E desde dezembro, eu estou trabalhando na gestão, na Secretaria de Saúde, na área de saúde integral LGBTQI+, que é a área responsável por coordenar o ambulatório T. O ambulatório T, ele é o quê? Ele é um serviço que atende pessoas trans e pessoas não binárias. E vou falar o textinho que eu falo para as pessoas quando elas chegam no ambulatório sempre, né? Fica à Eu vontade. dou as boas-vindas e eu explico que a gente é um serviço que trabalha na perspectiva da despatologização das identidades trans. O que isso significa, né? Que a gente não trata a transexualidade como uma doença, apesar de ainda estar no CID, né? No Catálogo Internacional de Doenças lá. A gente não trata dessa forma, a gente não aborda dessa forma, né, as questões da transexualidade. A gente trabalha muito mais como uma questão social, na verdade, e a gente sabe que o que falta muito para a população trans, na verdade, é um acolhimento mais social, né, e não só medicamentoso, assim. Na prática, também, isso significa que a gente não exige que a pessoa tenha um acompanhamento de 2 anos com um psiquiatra ou com um psicólogo, coisa nesse sentido, porque a gente aposta muito na autonomia das pessoas. Então, claro que não é tipo... Existe um critério, assim, né? A gente conhece a pessoa, a gente recebe ela passa por uma escuta inicial. Que engraçado isso, né? Eu tinha pensado um roteiro onde eu ia falar do ambulatório mais tarde, mas eu vou falar, já que eu já tô falando aqui do Vai ambulatório. falando, é assim mesmo, live, tu vai emendando uma coisa na outra e assim vai indo. Fica à Então vontade, tá. vai falando. Então, no ambulatório, vou falar sobre o ambulatório todo, então. Ele Fala aí. funciona há 1 ano, agora dia 7 de agosto completou 1 ano de funcionamento. Ele acontece lá no posto de saúde Modelo, né, no centro de saúde Modelo. A gente atende nas segundas e quartas à noite. Hoje está tendo atendimento lá, eu me liberei do atendimento para participar das lives do Vini. Inclusive, eu nunca consigo assistir na hora, eu sempre assisto depois. E aí eu fico pensando, queria ter perguntado coisa. Mas eu sempre assisto depois as lives, né? É bem no horário de funcionamento do ambulatório. Segundas e quartas à noite. A gente faz atendimentos multiprofissionais. O primeiro atendimento da pessoa é sempre uma escuta inicial, que a gente chama, que é uma escuta feita geralmente por uma dupla de colegas. Eu fazia essas escutas ano passado, quando eu estava na unidade de saúde. Agora, como eu estou na gestão, lá junto com a Gabriela Tizianel, que é a coordenadora, eu fico ali na recepção, na parte de coordenar os fluxos mais, assim, e não faço tanto o atendimento direto. Faço eventualmente. Agora, na pandemia, a gente teve que fazer alguns ajustes, né, para atendimento virtual. A gente fez atendimentos virtuais, aí eu consegui fazer alguns atendimentos também. Deixa eu dar uma olhada aqui. O ambulatório, então, ele surgiu como uma conquista do movimento social, na verdade, né? Sem o movimento social, a gente não teria conseguido implementar o ambulatório T. Essa articulação foi feita junto com a Simone Ávila, que era a antiga coordenadora, que se aposentou agora em março, junto com o movimento social, com um grupo de pessoas trans, que incluía mulheres trans, travestis e homens trans também. Junto com essas pessoas, com esse grupo de pessoas, foi conversado, definido qual seria a melhor localização, melhor horário, melhor dia, né? E aí a gente conseguiu ocupar um espaço lá do modelo que não era utilizado às noites, porque antes funcionava a estratégia de saúde da família, que agora, infelizmente, se desmanchou, né, esse programa, mas enfim. E aí a gente ocupava o espaço noturno lá, que não acontecia nenhuma atividade. Hoje tem outros atendimentos lá em outros dias da semana, mas a gente segue ocupando nas segundas e quartas à noite. Começou com um dia só, era só nas quartas que funcionava.
A gente conseguiu ampliar desde junho agora, desse ano agora. A gente conseguiu ampliar para segundas-feiras também. Então, a gente está com atendimentos em 2 dias na semana. Os atendimentos estão reduzidos por causa da pandemia, né? Então, a gente está tentando espaçar mais os atendimentos, não permitir que tenha aglomerações de pessoas lá, né? Mas a gente escolheu não suspender os atendimentos, porque mesmo que não seja necessariamente uma urgência de vida ou morte tão explícita, às vezes é um caso que está beirando a vida ou morte, assim, né? E a gente que não, nós pessoas cis, não conseguimos ter essa dimensão tão claramente, né? Então a E é gente um manteve os serviço essencial, atendimentos. né? Com certeza, com certeza. É um serviço essencial. A gente, inclusive, a gente faz um atendimento que poderia ser feito em qualquer unidade de saúde, né? Mas a gente teve que criar esse serviço específico, porque muitas pessoas às vezes falam, tipo, a população trans quer privilégios de ter um atendimento exclusivo, né? Na verdade, a gente criou esse serviço porque a população trans não conseguia acessar o serviço de atenção primária, a unidade de saúde, que todo mundo tem menos barreiras para acessar, né? Para a população trans tem muito mais barreiras de acesso nesse sentido. Então, a gente criou um serviço exclusivo pensando justamente em abrir essas portas que são historicamente fechadas para a população trans, né? E foi bem impressionante, assim, nossos números. A gente atendeu muito mais pessoas do que a gente imaginava que atenderia. O nosso último levantamento de pessoas que a gente atendeu foram 485 pessoas. Isso em março ainda, foi o último levantamento que a gente fez, porque quando começou a pandemia a gente teve que suspender os primeiros atendimentos por um momento, aí a gente retomou, a gente está fazendo meio devagarinho, assim. Então a gente está atendendo mais de 485 pessoas agora, a gente deve ter passado de 500 pessoas, inclusive, em atendimento, em acompanhamento com a gente, né? Que são pessoas que não conseguiam acessar as suas unidades de saúde, de referência, né? Você ia me perguntar alguma coisa? Sim, então, a Sara mandou uma pergunta aqui e eu queria inclusive dizer, né, porque a gente fica feliz que haja o ambulatório T, mas já vem junto com uma notícia ruim que é, né, o abandono que está acontecendo há muito tempo com a estratégia de saúde da família, né? Então, a Sara perguntou, o ambulatório tem apoio da prefeitura do município? Como é essa relação dentro do que tu puder, né, falar aí, que tu te sentir à vontade, e acho que inclusive, Beta, se tu puder colocar também as dificuldades que são enfrentadas para construir, né, esse serviço e como da importância dos e das profissionais que atuam lá, né? Sim. Então, eu vou falar um pouco da área, da relação da área de saúde integral LGBTQI+, com o ambulatório, que eu acho que vai responder um pouco mais essa pergunta da Sara. Eu vi que tá dando umas tremidinhas, né, no meu coisa, mas aqui eu tô com um tripé improvisado. Gambiarra, realness. Mas, enfim. Então, a área de saúde integral LGBTQI+, fica dentro da Secretaria de Saúde, dentro do núcleo de equidades, que chama. O núcleo de equidades fica dentro da Diretoria Geral de Atenção Primária em Saúde, a DGAPS, que fica lá na Secretaria de Saúde. É toda uma hierarquiazinha, assim, no organograma. Esse núcleo de equidades é composto por saúde da população LGBTQI+, saúde da população imigrante, saúde da população indígena e saúde da população negra. Esse núcleo, essas áreas, tem uma pessoa responsável só pela área. Então, é uma coisa que tem um apoio, mas é um apoio que é um apoio, assim, né? Cada uma dessas pessoas, dessas mulheres que são coordenadoras dessas áreas, tem uma residente. Eu sou a residente da Gabriela Tizianel, que é a coordenadora da área de saúde integral LGBTQI+. A Gabriela é médica e ela tem uma ótima relação com a diretora atual, que é a Diane Nascimento. Então, a gente consegue ter um diálogo, mas nem sempre a gente consegue ter questões mais resolvidas, assim, né? Apesar de sermos ouvidos, não somos tão resolvidos, assim, né? A gente tem algumas limitações do próprio sistema de encaminhamento de consultas, assim, que hoje é o sistema que faz as notificações do Covid, por exemplo,
e a gente não tem nesse sistema o campo de nome social e identidade de gênero. Então, a gente tem, inclusive, dificuldade de fazer o monitoramento, né, de como o Covid está afetando a população LGBTQI+, por exemplo. Né? A gente não consegue em função dessas limitações do sistema. Mas a gente tem um ótimo diálogo com o Centro de Saúde Modelo. Quando a gente chegou lá ano passado, era um outro coordenador, era o Francisco Mazuca, que sempre foi muito aberto para a gente também, tem parceiro. E agora a coordenadora é a Jerusa Bittencourt, que é maravilhosa, que é uma enfermeira, que faz mestrado em saúde coletiva. Ela foi a pessoa que organizou o nosso primeiro evento virtual do ambulatório, inclusive. A semana passada a gente teve a comemoração de 1 ano, né? A gente fez uma festinha virtual e a Jerusa tocou 2 músicas no sarau, assim, foi super especial. Então a gente tem um grupo que é dedicado ao ambulatório, mas a gente tem um vínculo institucional bem frágil ainda, né? É bem perigoso, assim, porque são as pessoas que estão lá que fazem isso acontecer. Talvez se não fossem essas pessoas que estivessem lá agora, talvez a gente tivesse menos força, né? Então é uma coisa que a gente está tentando firmar mais, de uma forma mais que não fique dependendo só dessas pessoas que estão lá, né? E sim que seja um serviço já instaurado. A gente está dentro do modelo, então a gente usa o prontuário eletrônico do modelo. A gente não tem um CNES próprio, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, porque a gente está dentro do modelo. Então a gente nem vai ter esse CNES, mas a gente precisa encontrar uma forma institucional de existir que não seja tão frágil assim, né? E pelo que tu fala, Beta, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é um trabalho militante, inclusive, né, das pessoas que estão lá, que não estariam fazendo esse trabalho se não fosse, né, pelo entendimento de conseguir garantir essa política, né, pelo entendimento da necessidade de conseguir garantir essa política que acolha as pessoas transexuais e travestis, né, e eu acho que dentro do sucateamento, a gente sabe que essas populações são populações marginalizadas e que são as primeiras a sofrer com qualquer tipo de corte, né? Sim. Desde as coisas que a gente vê assim só num nível sistêmico, dívida pública, imposto que não é progressivo e tudo mais. Na prática, isso atinge primeiramente essas pessoas que estão marginalizadas, que ocupam muitas vezes postos de emprego precário e tudo mais. Então, eu acho que é um trabalho militante, né? Que Com vocês certeza, exercem Vini. lá para conseguir Com manter, né, certeza. E funcionando. uma das limitações do ambulatório também é o público que a gente consegue atingir, né? A gente ainda tem a população que a gente atende é maioria branca. E a gente sabe que a população que acessa o SUS em Porto Alegre é maioria negra, né? Então a gente está acessando um público que talvez não seja o público mais vulnerável dentro dessa população que é toda vulnerabilizada, né? Mas a gente ainda tem mais avanços a pensar nesse sentido, de como a gente vai atingir as pessoas que a gente ainda não conseguiu atingir com esses atendimentos, né? E a gente consegue superar dar alguns passos, né, nessa superação quando a gente tem apoio de pessoas. A gente tem uma usuária do serviço que ela, por conta própria, resolveu fazer esse trabalho e começou a acionar amigas dela, conhecidas, que são mulheres trans, mulheres travestis, e começou a levar essas pessoas para o ambulatório, né? Ela leva a pessoa pela mão lá e a gente consegue encaixar a consulta sem nem marcar, né? Claro que a gente nunca se recusa de atender ninguém, a gente sempre dá um jeito de atender as pessoas. Como eu falei, a gente tem um sistema de agendamento pelo WhatsApp, que é uma forma que facilita para muitas pessoas, mas para outras pessoas não é um recurso que funciona ainda, né? Então a Claro. gente tem conta muito com essas pessoas parceiras que entram em contato com a gente, avisando, tipo, vou levar uma amiga tal dia, pode ser, e claro, a gente sempre vai dar jeito de atender as pessoas, assim. Principalmente as pessoas que a gente sabe que tem menos condições de chegar lá, né? Então a gente tenta aproveitar muitas oportunidades de quando a pessoa chega no serviço. E a gente sabe que é uma população que sofre muita violência institucional também, né? Muitas pessoas dentro dos serviços de saúde já sofreram muitas violências e por isso que elas acabam, às vezes, relutando mais, não querendo ir lá no ambulatório para conhecer, porque é só mais um serviço de saúde que vai destratar elas, sabe? Então a gente tenta focar muito nessa questão do acolhimento
e de ouvir as pessoas e de atender as demandas reais delas, assim, né? Deixar as pessoas à vontade para contarem suas histórias de vida, para saberem que elas vão ser acolhidas, que elas não vão ser julgadas, principalmente, né? Porque às vezes são pessoas que têm vidas muito, muito difíceis, com muitas violências e que passam por barras muito pesadas, assim, né? Que a gente nunca nem vai ver, assim. E a gente trabalha para acolher as pessoas ao máximo, para que dividir essas dores também não seja tão difícil, né? Que possa ser um processo em que a gente realmente consiga oferecer algo terapêutico para aquela pessoa, né? E isso que eu tô falando não tem nada a ver com hormonização, né? Que é o que as pessoas muitas vezes pensam que o ambulatório faz, hormonização só. Então a gente faz um trabalho que é muito além da hormonização, né? Que é esse do acolhimento e de tentar ajudar as pessoas a acessarem os direitos que elas têm também, a questão do nome social, por exemplo, a retificação de prenome e gênero, a gente dá orientação nesse sentido. Eu estava dando uma estudadinha, assim, né, revisando coisas para falar as coisas certinhas aqui, e eu vi que a resolução do nome social é de 2006, né? Desde 2006 que as pessoas têm direito a usar o nome social, é muito recente. O processo transexualizador é de uma portaria de 2008, e foi em 2013 que ele foi atualizado e passou a incluir travestis e homens trans. Até 2013, as travestis e os homens trans não estavam inclusos no processo transexualizador, né? Então é tudo muito recente ainda. Se tu pensar na nossa formação mesmo, né, Vini, na faculdade de nutrição, hoje eu sei que teve uma reforma curricular, eu espero que o curso trabalhe mais as questões de gênero e orientação sexual como determinantes de saúde que são, né? Mas a gente não viu nada disso na nossa formação, porque a gente não tinha espaço para isso, né? A gente teve uma cadeira de nutrição e saúde pública para falar de toda a saúde pública, né? Hoje eu sei que tem 3 cadeiras de saúde coletiva, então acho que deve ter espaço para falar sobre isso, espero que falem, né? Eu tava pensando bem nisso mesmo, a gente não viu nada sobre isso na Nada, faculdade, nada. nada, nada. E é algo que a gente está cobrando mais agora, né? Eu tô formada em nutrição, agora você sanitarista e você uma pessoa que se estiver falando lá, vou falar sobre isso. Mas precisei passar por esse caminho também para conseguir falar sobre isso, né? E a gente quer também que mais pessoas trans também possam acessar esses espaços e falar sobre essas coisas, né? Por isso que a gente valoriza muito a articulação que a gente tem com o movimento social. A gente conta muito com o movimento social para a construção do ambulatório, para nos corrigir também, né? Para nos ajudar a melhorar o serviço. E eu faço um convite para as pessoas que frequentam o ambulatório também de nos darem retornos e fazerem ouvidorias cobrando coisas, porque, como eu falei, nem tudo depende da gente, né? Essa questão do sistema, do nome social, por exemplo. A gente faz uma pressão, mas é, né, uma pressão que, às vezes, vindo da população, a gente consegue ter um resultado melhor, né? Assim, pensando que tem todo Com o sistema de certeza. ouvidoria do SUS, é um lugar onde a gente pode ligar e dizer, olha, esse serviço aqui não está sendo completo, eu preciso disso e disso, né? Tá. Teve uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre o que tu falou, Beta, principalmente agora que tu falou sobre o movimento social, né? Um dos movimentos que compõe a UP é o MLB, um movimento que organizou a ocupação Lanceiros Negros lá no centro, e também a própria ocupação Mirabal, que foi construída pelo movimento de mulheres Olga Benário, né? E uma das coisas que as pessoas assim, nitidamente falam depois de ocupar um imóvel no centro e passar a morar no centro é sobre o acesso à saúde, que é uma coisa completamente diferente, porque se fala de o SUS está sendo sucateado tipo, de modo geral, mas o SUS no centro, o atendimento que a pessoa consegue acessar é um, e na periferia é outro, sabe? E por mais que... Acho que isso reflete um pouco no que tu falou, né? Que o esforço que vocês fazem enorme para conseguir ter um serviço, e esse serviço ele está no centro, porque provavelmente em outros postos na periferia não seria possível conseguir construir esse serviço, sabe? E por ser só um, talvez ele de fato deva estar no centro. Mas de como, Sim. sabe, os desafios de conseguir chegar de fato, né, em quem mais precisa esse serviço. E aí, gente, o Alexandre foi quem me perguntou, inclusive, o que era o ambulatório T, agora ele está sendo respondido. E, Já sabe agora, gente, Alexandre. agora já sabe. Grande abraço aí para o Alexandre, nosso advogado, Alexandre Porto.
Gente, quem tiver pergunta, manda pra Beta aí no chat, manda pra gente aí no chat pra gente ir conversando também melhor. A Vicky tá comentando toda hora também aqui, nossa assistente social, Victoria, maravilhosa, da Unidade Popular, falando da Mirabal ali, ó. A Mirabal teve muitos casos de pessoas trans acolhidas por falta de respaldo na rede para este público. Então, eu acho que quem tiver contribuições também pode ir mandando aí. E, e aí, Beta, fica à vontade aí para seguir. Tu tinha comentado comigo que queria falar sobre o Dia da Visibilidade Lésbica também que passou. Talvez se tu quiser comentar um pouco sobre isso Com também. certeza, Vini. Ah, mas antes, enquanto a gente ainda está falando de população trans, queria informar que hoje seria aniversário de 75 anos da Marsha P. Johnson, que foi aquela mulher trans, né, que liderou muito das revoluções de Stonewall. Hoje ela faria 75 anos, né? A gente conhece tanta gente com essa idade, né? E ela, enfim, foi assassinada, né? A gente não Sim. sabe, mas a gente sabe, né, que foi. Tem um documentário muito ótimo sobre ela no Netflix, para quem tiver acesso ao Netflix, eu recomendo que assista também. É uma forma bem boa de conhecer mais sobre a população trans, sobre o movimento LGBTQI+, como um todo também. Mas sim, agosto, além do aniversário da Marsha Johnson, também é o mês da visibilidade do orgulho lésbico, né? Tem 2 datas que falam sobre isso. A primeira data foi agora dia 19 de agosto, né? Que é conhecido como Dia do Orgulho Lésbico, porque em 1983 teve um levante num bar chamado Ferros Bar, que é considerado o Stonewall brasileiro, que um grupo de mulheres, o Grupo de Ação Lésbica Feminista, o GALF, elas produziam um jornal, um boletim, assim, que era voltado para lésbicas, e ele trazia notícias, depoimentos, poesias e também informações sobre o movimento organizado, né, sobre lesbianidade de modo geral. O nome desse periódico é Xana com Xana, eu amo esse nome. Se vocês colocarem Xana com Xana no Google Imagens, aparece as capinhas, assim, recomendo muito, é maravilhoso. Assim. Eu fico bem tocada de saber que existiu isso, assim, né? E fico de cara, e aí isso me mobiliza a ficar também, tentando buscar mudanças, assim. Porque imagina, isso foi em 83, eu nem era nascida ainda, e ainda hoje a gente tem que ficar dizendo visibilidade, gente, visibilidade. E no dia 29 de agosto de 1996, daí, aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que é o Senalesb, hoje conhecido por Senalesb. E aí esse dia ficou marcado como o Dia da Visibilidade Lésbica. Então, por isso que agosto tem essas comemorações, assim. Eu sou lésbica, né? Acho que eu não falei ainda, mas eu acabei me interessando mais por pesquisar nessa área, assim, porque eu me identifico como mulher lésbica e eu não falo por todas as lésbicas, mas eu falo por algumas e eu gosto muito de ocupar esse espaço, tenho muito orgulho de ser lésbica, ser sapatão. E eu gosto muito de construir, né, esse movimento, de fazer parte desse movimento enquanto militante, mesmo que eu tenha um viés mais acadêmico, assim, eu sei que eu ainda tenho muito que me aproximar do movimento social mais cru, assim, porque eu sou bem privilegiada, né, enfim, tô numa especialização. E é isso, assim, de certa forma, falar sobre população LGBTQI+, é falar sobre as minhas vivências, as vivências das pessoas que estão nos meus círculos sociais, né, principalmente. Então, me interessa muito, principalmente em função disso. O meu grande sonho, que vai ser o meu projeto de TCR... agora eu vou falar, vai ficar gravado, eu vou ter que fazer de verdade, não tá pronto. Mas só um TCR, um trabalho de conclusão de residência. Mas quem quiser me ajudar e quiser fazer isso acontecer de verdade. O meu sonho é que exista um centro de referência LGBTQI+, em Porto Alegre. Que a gente possa não ter só atendimento para a população trans, mas ter acolhimento para todas as siglas, todas as letras da sigla, né? Toda a população LGBTQI+, que a gente sabe que ainda tem muita gente que é expulsa de casa por apenas querer amar quem quer amar, né? E isso é tão triste, assim, por tu só ser quem tu é, tu ser violentado, expulso de casa e assassinado, né, em muitos casos também. Então, o meu sonho é que a gente pudesse ter um centro assim em Porto Alegre também. Eu sei que tem outros
pelo Brasil, estou me informando mais sobre isso, e aí o meu plano como residente é deixar esse projeto, assim, para quando acabar a residência. Como eu falei, uma formação, né? Eu fico lá até março, no ambulatório T. Depois disso, outra pessoa assume meu lugar. E eu vou seguir na militância daí, vou ter que seguir de outras formas, mas eu não vou parar de trabalhar com população LGBTQI+, nunca mais. E, olha, tem muita gente dizendo que gostou do teu projeto aí, o Alexandre. Tem mais gente que eu não consigo identificar o nome, que eu sou meio cego. A Eu não Sara, tô lendo a nada, viu? Vicky. Eu não Então tô acho que lendo assim, ó. nada porque eu não consigo. Então tô deixando pra tu ler tudo. Espero Tá, não, tá conseguir ler certo. depois, quando acabar. Eu Tem- queria ler o que as pessoas estão falando. Ah, e o pior é que não fica os comentários, sabe? Fica só, não, eu não sei, pelo menos, ou eu não sei como é que acessa. Se alguém sabe, bota no chat aí. Mas assim, ó, só vou te dizer que tem um monte de gente aí que falou que vai ajudar nesse TCR, tá? Eu tenho o contato de todos eles e eu vou te Show. passar depois. É uma grande proposta, vimos essa necessidade após a ocupação Mirabal. Conta com Olga para isso, disse a Vicky Chaves aí, nossa assistente social. Então, Valeu, Vicky. esteja ligado aí. E aí, gente, É, quem tem perguntas para Beta, mandem perguntas aí. ó, o Luan deu a dica de printar os comentários. Se tu quiser Olha, te Luan, dispor a vou, printar os vou comentários. fazer, vou A fazer Letiane vai depois. fazer o trabalho, ela disse, ó. A Letiane é Boa, ótima Leitiane, assessora. aí sim, Ai, trabalho tão coletivo gostoso fica ver mais fácil. todas mig aqui. Ai, gente, que amor que vocês estão aqui. Outra coisa, Vini, que a gente comentou de falar também é, é sobre a relação com a educação, né? Que é a tua Isso. principal pauta, assim. E o ambulatório, assim como a área de saúde integral LGBTQI+, o ambulatório também funciona muito com a força de trabalho de residentes, né? Como eu falei, eu sou residente e praticamente todo mundo que trabalha no ambulatório também é residente. Ano passado, a única pessoa que era servidora era a Simone, né, que era a coordenadora da área. E hoje, além da Gabi, que é a coordenadora atual, a gente também tem uma médica, que é a Nancy, que ela atende na unidade de saúde da Tristeza, e à noite ela atende no modelo, e nos dias do ambulatório ela atende no ambulatório, então. Ela é funcionária do modelo à noite, nos dias do ambulatório ela atende com a gente. São só essas duas servidoras que a gente tem trabalhando com a gente, né? Isso que eu falei que era um vínculo frágil, assim, também. Então, a gente tem uma rotatividade de residentes e a gente sabe como é serviço que funciona com estudante, né? É muito frágil mesmo. Acho que a palavra é frágil, não consigo pensar em outra palavra que não essa, assim. Mas é delicado, talvez. A gente tem que tomar cuidado para não se perderem as coisas, né? As pessoas que trabalhavam lá ano passado e as que estão lá esse ano são diferentes. Poucas pessoas do ano passado se mantiveram ainda esse ano, né? E as pessoas que vão estar ano que vem também. Eu não vou estar lá ano que vem, por exemplo. Né? Então, acho que isso é uma fragilidade do ambulatório, uma coisa que a gente tem que conseguir organizar para essa luta melhor, assim, para a gente conseguir ter mais trabalhadores, trabalhadoras do município mesmo, né, atuando lá, assim. Como eu falei, o modelo é muito parceiro, mas o modelo tem poucos trabalhadores e trabalhadoras, né? As pessoas estão atoladas das outras demandas. A gente não precisaria de um suporte de pessoas mesmo, né? Mais pessoas, além das pessoas que já estão lá atuando no modelo. E a residência, então, tem esse caráter, né, de ser uma especialização em serviço. A gente tem aulas também, além de trabalhar. A gente tem uma dedicação de trabalho semelhante à de servidor, que é de 40 horas. A dedicação da residência são 60 horas no total, mas a gente tem 40 horas no serviço e 20 horas de estudo. E dentro da residência, como eu falei no ano passado, no primeiro ano da residência, a gente fica nas unidades de saúde. É um espaço também muito rico para a gente trabalhar com a educação, né? Existe um programa, que é o Programa Saúde na Escola, que ele é uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, e a proposta dele é que a unidade de saúde vá até a escola, né, para fazer algumas ações. E tem algumas ações obrigatórias do município e outras ações que são opcionais. A obrigatória tem a questão da saúde dental, da saúde visual também, né, e outras coisas.
E dentre as opções que são mais livres, tem a questão da educação sexual, né? Que hoje é uma coisa que a gente sabe o quanto é importante, principalmente agora nos últimos dias, né? Que a gente teve essa situação super dramática, assim, dessa menina abusada, né? Que, enfim, foi violentada de mil formas, né? Pelas pessoas, pelo Estado, pela família e por tudo. E então a gente sabe que a educação sexual é uma coisa que ela reduz essas exposições das crianças às violências, né? Saiu até uma reportagem no jornal da URGS essa semana falando sobre a educação sexual ser um fator que faz as crianças demorarem mais para terem experiências sexuais, né? Quando elas têm acesso a uma educação de qualidade sobre isso. Porque aí talvez elas tenham a sua curiosidade sanada e não precisam ficar buscando experiências práticas, né? Por estarem tendo esse espaço de diálogo e de conseguirem entender o que significa, entender o que é o seu corpo, o que é o corpo da outra pessoa, né? Entender esses limites, assim. Eu acredito muito na educação sexual nas escolas. Eu acredito muito em outros tipos de educação, uma educação social na escola, né? Porque é para a gente aprender a se relacionar com as pessoas que a gente está na escola também, né? Hoje em dia a gente tem uma escola que é voltada para o mercado de trabalho, mas na verdade a gente sabe que o que menos se faz na escola é pensar em trabalho, né? São relações, é a socialização daquelas crianças que em breve vão ser adultos, né? Muito em breve, assim. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui, tu, eu, assistindo a live também, lembram muito mais dos momentos de amizade que tiveram na escola ou de violência que passaram do que dos conteúdos que elas tinham na aula, né? Então, acho que a gente tem que conseguir trazer esse olhar para a educação de modo geral também, né? Que educação, assim, é essa que a gente está oferecendo para quê? Eu vi que tem umas perguntas ali. Tem. Lê para mim, É por só, favor. leio. Só para complementar, assim, a gente tem feito as discussões, né, sobre o programa da UP para educação, e uma das coisas que a gente debate muito é isso, sabe? É a necessidade de uma educação, além da questão da educação que tu colocou, também a necessidade de uma educação que ensine a respeitar as diferenças, né? Porque eu acho que muito que se fala sobre a questão da educação sexual e do que se diz que educação sexual é para ensinar as crianças a transar, toda coisa da Sim. mamadeira lá que todo mundo sabe, então eu não vou Sim. nem repetir aqui. Esse tipo de coisa também precisa ser desmistificado, né? Acho que tem a parte institucional de, bom, de fato colocar isso na escola, mas também é trabalho de quem tem acesso a esse conhecimento poder atuar para desmistificar isso, né? E, inclusive, eu fiz parte por alguns anos, né, da APG, que é a Associação de Pós-Graduandos da URGS, e tem uma portaria que, inclusive, o Weintraub tentou revogar antes de sair do Ministério da Educação, que fala sobre as cotas na pós-graduação e que inclui as pessoas transexuais e travestis, né? E na URGS mesmo, é ínfimo o número de PPGs que aplicam essa portaria, porque ela é uma orientação, vamos dizer assim, ela não Sim. exige que o programa faça isso. E aí a gente se pergunta, né, porque se existe uma recomendação sobre isso, o que leva um programa de pós-graduação numa universidade federal a não instituir essa política? Sim. Tanto para a população trans, como para a população negra, para a população indígena, por que se toma deliberadamente a decisão de não instituir essa política, sabe? Então eu acho que nos próprios concursos públicos isso deve começar a ser debatido também, porque eu penso que uma professora ou um professor trans numa escola vai ter um papel muito importante de ensinar vários outros professores e capacitar, inclusive, né, para poder fazer para poder colocar em prática essa educação mais inclusiva, né? A Sara falou aqui que era para falar um pouco do GT da educação, já falei. Aí tem uma pergunta aqui da Vitória. Beta, quais ações a equipe do Ambutê pensa em realizar para aumentar o acesso das pessoas trans que estão em situação mais vulnerável, além do contato da equipe com a militância? Uma estratégia que a gente tem utilizado é fazer uma articulação com os serviços que já atendem essas pessoas, né, que estão em situação de mais vulnerabilidade, assim. A gente tem alguns contatos com
com o CAPS AD4 lá, né, que fica lá na Farrapos. A gente tem um contato, a gente tem também outros profissionais, outros residentes que fazem essa própria articulação entre serviços também, né? Tem uma colega que era residente do GHC ano passado, agora ela está atuando num abrigo, e ela me mandou mensagem essa semana para conseguir ter esse acesso ao ambulatório, assim, né? Como é que eu faço para que uma pessoa abrigada aqui possa acessar, assim? A gente tem contado muito com essa articulação mais orgânica, assim, né? Como eu falei antes, que está muito focada em pessoas específicas ainda, né? Eu gostaria que a gente pudesse ter um canal institucional mais oficial disso, mas a gente ainda não conseguiu construir essa rede de uma forma tão formal. E tem sido mais ou menos assim. Outros assistentes sociais de outros serviços já entraram em contato. Eu quero deixar o número do WhatsApp do ambulatório também. Eu não sei se tu pode fixar num comentário, caso as pessoas queiram anotar. Deixa aí. Eu não sei se eu tenho como fixar, mas eu posso, depois, quando eu postar o vídeo, botar na descrição do vídeo. Tá, ótimo, então. Também quem for acessar depois consegue pegar. Eu vou dizer para quem quiser anotar. Posso? Posso, claro. Claro que eu posso. Pode tudo. O número é 99938-3572. Depois o Vini vai colocar na descrição do vídeo, então. Mas quem quiser marcar a consulta para si próprio ou para entrar em contato, para falar, eu tenho um amigo que está passando por um momento de transição, não sei como ajudar-lhe, entre em contato com a gente também dá esse apoio. Várias pessoas já entraram em contato para marcar atendimento para amigos e não para si mesmo, e assim, são movimentos importantes também. Arrasou, Bruna, botando o número ali. Obrigada. A Sara também. Arrasaram. Ai, pra mim tá atrasado, só apareceu agora. Ai, pois é. Enfim, eu já desviava o assunto, mas enfim, deixa pra lá. Depois eu converso sobre isso. Mas... Ai, a Raquel. Ai, oi, Raquel. Viu? Por isso que eu não posso ficar olhando. A gente tava falando da saúde pública na nutrição, ó. Depois a Raquel vai assistir a live pra saber o que a gente falou. Vai assistir desde o início. Já se fala, né, sobre identidade de gênero, orientação sexual nas cadeiras de saúde coletiva, que na nossa época não se falava ainda. Mas a gente estava falando que a gente espera que agora já se esteja falando, porque a gente tem 3 disciplinas de saúde coletiva e tem espaço para isso. Mas eu me perdi do que eu estava falando antes. Tu estava falando sobre o WhatsApp do ambulatório T e das pessoas que marcam as consultas. Ó, a Raquel falou que vai te chamar para falar na nutrição, vai chamar a Beta, que é quem entende do assunto. Me chama que eu vou. Eu tô só convidando aqui, ó, Raquel, a Beta que manja das coisas. Mas tu tava falando da marcação de consulta pelo WhatsApp. Ah, sim, que era a pergunta que tinham feito sobre como que a gente se articula, né, para ampliar o acesso. Então é meio isso, assim, de acordo com essas nossas redes de pessoas que a gente vai formando, de profissionais mesmo, né? Além do movimento social, são os profissionais e profissionais desses outros serviços. A gente tem agora, funcionando no ambulatório, a gente tem vários programas de residência, não é só o programa de residência em saúde coletiva da URGS que está lá. Também tem o programa de residência em saúde bucal da URGS lá. Eu anotei para não esquecer, eu não sei se eu lembrei de todos na hora de anotar, mas porque são vários. Tem a residência multiprofissional em atenção primária em saúde da Secretaria de Saúde, que é a primeira turma que está funcionando. Aí as gurias estão indo lá também. Tem a residência multiprofissional do GHC. E também tem a residência de medicina de família e comunidade da Secretaria de Saúde e do Hospital de Clínicas. Tem 2 residentes que estão acompanhando lá com a gente, fazendo atendimentos e começando a levar esse atendimento para a unidade de Santa Cecília também, né? Que, como eu falei, o atendimento que a gente faz é um atendimento de atenção primária em saúde, né? De atenção básica. Então, pode ser feito em qualquer unidade de saúde, desde que o profissional se sinta confortável para isso, né? A gente sabe que muitos... Pode falar, pode falar.
Não, que muitos profissionais não se sentem exatamente confortáveis por desconhecimento, né, da causa, assim. Na verdade, muitos residentes também. Eu mesma, quando cheguei no ambulatório, né, nunca tinha atendido uma pessoa trans. Fiquei meio, tá, mas o que que vai acontecer, assim, né? E aí tu vê que, na verdade, é só tu conversar com a pessoa, que é uma pessoa, né? Tu conversa com ela, tu vê quais são as demandas de saúde. E a gente tem as respostas, né, enquanto profissional de saúde, de como encaminhar melhor cada coisa, né? A única parte mais específica é a parte da hormonização, que aí a gente tem um guia prático que a gente fez, baseado nos protocolos, protocolo do Canadá, protocolo dos Estados Unidos de São Francisco, protocolo da Argentina e do Uruguai. E aí a gente tem os exames que a gente tem que solicitar, exames de sangue e a prescrição hormonal, que geralmente é muito semelhante, né, para as pessoas. Só tem que estar com os exames de sangue ok, com a saúde ok. Aí a gente pode iniciar o processo de hormonização se a pessoa tiver interesse. Assim. Sim. Eu ia falar aquela hora, Beta, que tem uma residente de medicina de família e comunidade, que eu admiro muito, uma mulher maravilhosa, a Letícia, É bem que maravilhosa mesmo comentou, a Letícia. Ela vai lá no ambulatório trabalhar às vezes. que comentou aqui, ó, a URGS, para dizer que estava cumprindo o saúde na escola, colocava os estudantes de 20 anos sem formação nenhuma em nada para ensinar educação sexual nas escolas. Obviamente era um fracasso. Sim. Então, acho que isso dialoga um pouco com aquilo, né, da necessidade de haver as leis e a institucionalização das pautas, mas também a necessidade da gente construir elas na prática, né? A Sara Com perguntou certeza. se o guia é público, o guia sobre organização. O nosso guia não é público ainda, porque a gente não tem um protocolo oficial de atendimento. Mas o guia de São Francisco, esse é público, ele é ótimo, ele está em inglês só, mas é o guia de hormonização, e não só de hormonização, mas de atendimento. Ele fala muito sobre a questão social também da pauta, assim, ele é bem, bem especial. Tem o guia do Canadá de Toronto, acho que é, que ele é mais prático, assim, ele dá uns itens mais práticos. E o guia da Argentina também é bem, bem especial, que é em espanhol. Talvez seja mais fácil de entender do que o inglês para quem tem alguma dificuldade, assim. Mas eu sou super fã do guia de São Francisco. Posso ajudar a ler também, se alguém quiser ver esse material, eu me disponho também a ajudar a entender as coisas que estão ali, assim. Ele é bem especial. O nosso é mais um guia prático mesmo, que a gente fez para ter um resuminho, assim, né? A gente fez tipo um resuminho, assim, dos, desses guias com essas orientações. Aí eu tava tentando aqui fixar o que O mandaram aqui no WhatsApp comentário. que tinha como fixar o comentário, mas eu infelizmente não tenho aptidão tecnológica Parece para que isso. tem um botãozinho de fixar, assim, quando tu aperta no comentário. Eu ouvi numa live esses dias alguém explicando. É, mas para mim ele não rolou aqui. Aí a Sara pediu o link nos comments depois, aí alguém já Eu mandou, acho perguntou que se é era esse que é link aí, esse. sim, porque UCSF, acho que é a Universidade Califórnia, São Francisco, não tenho certeza. Ai, talvez eu tenha o link fácil aqui nas minhas anotações. A Sara me mandou no WhatsApp aqui também as perguntas para ajudar. E aí eu queria falar sobre um assunto, na verdade, Beta, que ela mandou aqui, que é bem sério, eu não Ah, sei se tu ficou sabendo, mas existe uma casa no Rio de Janeiro que fazia acolhimento de pessoas da comunidade LGBT que se chamava Casa NEM. E se chama ainda, porque até onde eu vi, pelo menos, estava resistindo. sim, Porque sim, houve uma tentativa isso está de acontecendo. reintegração de posse, de despejo dessa casa, né? Eu vi Sim, no Instagram da Juliana Alves, lá de Niterói, nossa companheira aqui da UP. Inclusive, mandar aí nossa solidariedade para os companheiros que estão resistindo lá. Eu não sei se tu já ouviu falar dessa casa, se tu conhece o eu ouvi trabalho que o falar pessoal dessa faz lá casa, também. não estou acompanhando esse momento de agora, mas eu sei que tá, a gente tem que estar acompanhando, né? Eu deveria estar acompanhando Sim. mais, inclusive. Porque eu fiquei sabendo hoje disso também, por postagens de Instagram, assim, né? Do meu círculo foi chegando.
Mas é isso, né? A gente está sempre sob constantes ataques, né? Sempre muito, como tu falou antes, a primeira população a perder direitos, né? A população mais vulnerável sempre, assim. Isso é muito exaustivo, né? Assim. Mas tem essa casa no Rio, tem outras casas no Brasil também, em São Paulo também tem uma outra casa. Queria ter anotado o nome, não lembro agora, talvez se alguém souber e quiser falar nos comentários. Por isso que a minha ideia é fazer esse projeto para Porto Alegre também, sabe? Porque já está mais do que na hora da gente ter um espaço assim, né, que garanta os direitos das pessoas, né? Porque é muito exaustivo mesmo ficar lutando por coisa que já era para tá dada, sabe? Assim. Mas é super importante essa luta desse momento. Recomendo se informarem mais. Eu também vou me informar mais como a gente pode auxiliar, além de compartilhar nas redes sociais, né? Que isso, Sim. por mais que ajude pouco, às vezes, é uma forma de também dar visibilidade, né? Para as causas. Eu acho que a militância de rede social pode ter um impacto muito menor do que a militância prática, mas também tem um impacto, também é importante, né? Acho que é importante também a gente ficar se informando e se apoiando e divulgando as ações. Eu até ia pedir para a Sara, que está sempre aí nos nossos bastidores, né? Ô, Sara, manda para nós aí, se tu puder, o link do Instagram da Juliana, lá de Niterói, que ela compartilhou e tudo isso que estava rolando lá na Casanem, ela estava presente lá também, né? Então, até para a gente poder Total. acompanhar melhor também, né? E a Sara também mandou uma pergunta aqui para nós, Beta. Aí eu queria ver se tu te sente ah, à vontade para responder, né? No início tu falou que tu não representa todas as mulheres lésbicas, mas representa algumas. E ela perguntou aqui, o que você acha que é a principal demanda das mulheres lésbicas na cidade de Porto Alegre hoje? Ai, pergunta difícil, hein, Sara? Deixa eu pensar um pouquinho. Ahn, É que depende, né, da mulher lésbica que a gente está falando, né? Nós somos tantas, assim. Mas eu acho que uma coisa que a gente poderia usufruir mais é de, de ter mais visibilidade mesmo para a questão, né? Da gente poder se mostrar mais, poder se articular mais também, né? Eu acho que os movimentos lésbicos às vezes acabam ficando enfraquecidos por uma falta de visibilidade geral, assim, né? A gente acaba às vezes apoiando muito outros movimentos e não apoiando tanto a nossa própria causa, né? Não precisa se desculpar, Sara, tudo bem? Mas é que eu vou pensando, e aí eu começo a falar, e aí eu posso me perder, mas tudo bem se eu me perder também, faz parte. E isso, assim, é difícil também pensar nisso, nesse contexto de pandemia, né? Acho que a gente tá todo mundo meio refém, né, do Covid, de certa forma, então é difícil da gente promover todas as lutas que a gente já tem que promover naturalmente, e aí tem essa pandemia, e aí tem esse desgoverno também, né, que não facilita, assim, as lutas. Mas, ai, sei lá, eu fico pensando mesmo nessa questão da visibilidade como um todo, assim. Tipo, isso que eu falei antes do Xana com Xana, que foi lá em 83, e a gente está aqui ainda lutando por pautas muito, muito semelhantes, né? Essa questão da política pública de saúde é muito difícil, né? Porque a gente também, Roberta, Beta, enquanto profissional, eu às vezes acabo abrindo mão das minhas lutas pessoais para apoiar lutas de pessoas que estão mais vulneráveis do que eu sei, né? E eu estou tentando buscar uma forma de fazer isso com a população lésbica também. Porque eu sou lésbica, mas eu sou muito privilegiada, né? Como eu falei, eu estou fazendo uma especialização, eu sou branca, eu tenho apoio da minha família, sabe? Se eu ficar desempregada, eu consigo ter um suporte para sobreviver, sabe? Então, tentando expandir mais essas visibilidades mesmo, né? Para articular o movimento, para ele ficar mais forte, mais plural, e a gente conseguir dar visibilidade para mais pautas que a gente
tem também, né? Que às vezes a gente nem sabe. Hoje mesmo, eu vou falar mais um pouquinho. Hoje mesmo eu participei de um podcast, fiquei bem nervosa também, que nem eu tô agora, mas deu tudo certo, que nem está dando agora também. Que era justamente falando sobre visibilidade lésbica, e a proposta era que a gente ouvisse alguns depoimentos de outras mulheres falando sobre o que elas querem dar visibilidade, né? E aí a gente discutiu isso, assim, sobre o que falta da visibilidade. A gente falou sobre a questão do afeto também, né? Que muitas mulheres não podem demonstrar afeto em público, ou têm traumas por demonstrar afeto em público, porque já foram violentadas, né? De várias formas, a agressão nem sempre é física, às vezes uma agressão verbal, né? Também, ou até por represálias no trabalho, né? Um dos depoimentos, a mulher falava, eu não me sinto confortável de falar sobre o meu relacionamento no trabalho porque eu tenho medo de ser demitida por causa disso, né? Então, acho que a gente tem ainda muito que conquistar na visibilidade em si, assim, só no poder existir como um todo, né? Para também, quando a pessoa chegar num serviço de saúde, eu não chegar lá com essa minha carinha de menina e a pessoa concluir que eu sou heterossexual, porque eu cheguei assim. Não, sabe? E eu não vou... Eu já chego dizendo, sou lésbica, mas eu sei que nem todas as lésbicas também têm essa vivência para chegar confortável assim num espaço. Eu sou mais afrontosinha, né? Da saúde. Adoro afrontar médico. Mas eu preciso que o profissional pergunte para a pessoa, né, qual é a orientação sexual dela antes de sair perguntando qual método contraceptivo que ela usa, sabe? E isso parte da visibilidade mesmo em si, né? Ô Beta, olha só, a gente tem 4 minutos ainda, que quando fechar uma Falei hora o Instagram bastante. derruba. Tá. Eu tô apavorado, assim, passou muito rápido. Parece que a gente Sim, eu recém falaria começou. mais horas. Precisamos fazer uma outra edição. Olha só, tu acabou de ganhar uma parceira de trabalho aí, ó, a Cecília falou, Beta, tô para fazer meu TCC de arquitetura Cecília. sobre um centro de acolhimento LGBTQI+, em Porto Alegre. Bora falar sobre isso. Ai, amei, não sabia. Eu vi a Cecília nascer, Então, menino. Sapatão de charqueadas, essa aí também. então já sabe, né? Vai procurar a Cecília depois da live para fazer, Bah, ajudar nesse certo. TCC aí. Bora. Beta, assim, ó, a gente tem aí 2 minutinhos. Eu queria agradecer muito tu ter aceitado o convite, assim. Eu sei que tu falou, assim, várias vezes durante a semana que estava nervosa, que ia ser difícil para ti. Então, eu fico muito feliz que tu tenha aceitado esse convite, porque acho que foi um aprendizado muito grande para mim e um aprendizado muito grande para todo mundo, né, que teve a oportunidade aí de te ouvir. Queria agradecer também todo mundo pela participação aí, pelos comentários, por tudo. Dizer para seguir aí no Instagram, se quiser. Também pode indicar que assunto vocês querem ouvir aqui na live, que rola toda segunda-feira. Que convidado ou convidada vocês querem que esteja aqui, para a gente ir fazendo isso junto. Se quiser se convidar, pode se convidar também. Já rolou, eu já chamei. E aí, Beta, tu finaliza aí, o que tu quiser falar para se despedir, tá à vontade. Fiquei muito feliz com essa nossa live hoje. Eu também fiquei muito feliz. Tô feliz que eu tô agora, enquanto tava falando, tá vendo os comentários. A minha mãe tá aqui. Mãe, obrigada por A minha assistir. também. Obrigada por me fazer existir também. A Bruna também, minha preceptora, que me ensinou muita coisa no ano que eu fiquei lá na Cruzeiro. Ela que era minha chefe, né? É difícil chamá-la de chefe, porque ela era tão parceira, parecia tão trabalho de igual para igual, assim. Mas ela era minha preceptora. Obrigada, Vini, por me convidar para falar. Assim, eu nem sei, eu adoro falar sobre essas coisas, mas eu tenho um jeito meio debochada, né? Um jeito na residência aqui. Porque eu realmente tenho muito orgulho de estar nesse espaço, sabe? E sou muito grata por poder estar fazendo esse serviço. Eu tenho muitos ranços com a saúde, mas uma coisa que eu tenho muito orgulho é de poder construir um espaço que eu acredito lá dentro, assim. E eu estou muito feliz de estar compartilhando tudo aqui. Obrigada por me receber. E todo mundo que assistiu também, obrigada. Estou aberta para conversar também sobre quem quiser conversar mais, só me chamar. A gente que agradece. A Letícia sugeriu aqui já a próxima convidada, ela falou que quer a Beta de novo. Adoro. Então tá, Vamos combinar Beta. uma próxima. Foi um prazer enorme estar contigo aí essa noite, mesmo que virtualmente. Precisamos se encontrar, Sim. né?
Eu vi que tem um monte de gente que tá entrando agora, gente. Quem tá entrando agora, daqui a 5 minutos a live vai estar online ali no perfil. E aí pode assistir lá. E a Sara mandou ali, eu já ia esquecer, quem quiser apoiar, né, essa pré-candidatura que a gente tá lançando aí na cidade, ela mandou o link ali, porque assim como as propostas, nosso financiamento também é coletivo, né? Então, Beta, muito obrigado. Até a próxima. Beijão. Obrigada, Vini. Tchau, Beijo. tchau.